Zé tem plena liberdade. Pela programação aqui, a gente ainda tem 50 minutos a 1 hora de palavra. Amém? Quem diz amém? Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero pedir a vocês para abrir a vossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Daqui a pouco eu digo os versículos. Capítulo 2, eu vou ler um texto muito conhecido. A gente, quando diz conhecido, nós já louvamos a Deus pelo fato, eu acredito assim, eu quero acreditar assim, que daqui a mais um tempo nós vamos perder esse vício de linguagem de ler um texto conhecido como se os outros fossem desconhecidos. Pelo fato de eu acreditar que a Bíblia, no século em que nós vivemos, com a condição de veículo de informação que nós temos, a Bíblia ela já está toda conhecida, de forma que nada mais será desconhecido, para usarmos o jargão de dizermos um texto conhecido. Quantos entenderam? Então, mas o capítulo 2 e o versículo 18, o versículo 18 ao 23, que diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Pronto, amém. Eu quero pedir aqui a compreensão dos irmãos, principalmente da liderança, do autor da escolha do texto, que eu não sei quem foi, mas eu quero pedir a liberdade de não me submeter ao texto, porque geralmente é costume do convidado falar do texto. Não que tenhamos ausência de estarmos dentro do texto. O texto é Êxodo, capítulo
33, do 18 ao 23, que fala sobre, né, a questão ali de Moisés, a intercessão, a glória, um tema muito interessante. Mas assim, já ironizando, é melhor a gente ficar na penha, porque Deus vai passar, e se você ficar na brecha da rocha, você vai ter proteção. Eu não sei qual foi a razão do uso de Deus colocar Moisés entre a rocha, né? Só Deus sabe. Mas é melhor ficar na penha. Se eu estava vasculhando a razão, assim, de às vezes escolher um texto como esse, e na Bíblia eu ainda não encontrei, nem ouvi, por exemplo, alguém que quis ver a glória e tenha visto a glória de Deus. Até porque o próprio texto vai falar que Deus diz a Moisés que ninguém nunca viu a face dele. E isso responde à pergunta de Moisés. Obviamente, Deus que sonda os corações, compreende que Moisés queria ver a sua face como intérprete da sua glória. E Deus disse: homem nenhum jamais viu a minha face. Esse que vê, morre. Aí se compreende no texto que quando Deus passa, o que é que Moisés vê? As costas. Entende? Então a questão assim de ver a glória identifica a face. Identificando a face, e Deus que não mente diz que homem nenhum viu, então a gente não encontra nas Escrituras homem que tenha visto a glória de Deus. Então procurar ver a glória de Deus é uma busca inútil nesse corpo corruptível. Nem busque, você não vai ver. Amém, irmãos? Muito bem, eu já estou gostando porque está entrando já a reflexão. O culto é racional e não é, como eu costumo dizer, cerebral. O culto é racional. A gente tem que estar aqui para raciocinar. Tá certo? Então, muito bem. Esse texto em que nós acabamos de ler, sobre a igreja de Tiatira, que tem esse rico currículo, né? Versículo 19, eu conheço as tuas obras, a tua caridade, olha só os adjetivos, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as últimas obras são maiores do que as primeiras. Então isso é um currículo que, se eu fosse dono da empresa, eu não dispensaria esse voluntário. Eu não dispensaria esse voluntário. Por quê? Porque ele tem obra, ele tem amor em serviço, ele tem serviço, ele tem fé, paciência e o melhor, as últimas obras elas são maiores do que as primeiras. Então tem tudo para que o funcionário seja classificado. Não tem aqui como dispensar. Mas na visão de Jesus, que o versículo 18 que está acima, diz que ele tem olhos como chamas de fogo, que é aqueles olhos que o versículo 23 é quem diz que ele conhece e sonda as mentes e os corações, aí ele não tolera. Quantos estão entendendo? Amém. Ele não tolera. Eu que não conheço as mentes e os corações, um currículo desse já está aprovado. Mas como Jesus tem os olhos de chama de fogo, aleluia, e conhece as mentes e os corações, aí ele não tolera. Então está aqui. Eu chamo esse texto aqui
quando o versículo 21, que diz assim: e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu, eis que a porei numa cama. Eu chamo esse texto aqui a doutrina do conforto, porque o texto, ele me dá ousadia de usar esse tema, a doutrina do conforto, porque ele fala em cama. E relacionado à prostituição, os irmãos sabem que tudo quanto se desenvolve com uma prostituta numa cama, trata-se de conforto, de prazer. Em contrapartida, Jesus está dizendo aqui, eu estou no sentido exegético, daqui a pouco eu faço a aplicação. Então, em contrapartida, Jesus está falando aqui, dizendo assim, 22, eis que a porei numa cama, pelo fato de ela não ter se arrependido, essa mulher que é Jezabel, essa doutrinadora, porque essa profetisa aqui não se trata do dom de profetizar, mas em sentido de doutrina, porque a palavra de Deus ensinada, ela é uma profecia doutrinada, amém? Não que eu sou fruto de profecia do dom, certo? Sou crente, assembleiano, pentecostal, creio nos dons, sou fruto. Mas eu estou falando no sentido exegético. A Jezabel aqui, ela não é a mulher de Acabe, até porque ela está muito aquém de quando Cristo fala aqui. Eu não sei ainda não vi, não sei se de fato, como existe aqui muita semelhança, eu não sei se de fato era realmente uma mulher. Não sei se Jesus estava falando aqui numa simbologia, tratando-se de uma mulher. Não sei, mas aqui está uma mulher. A Bíblia não dá a origem dela, tá certo? Não dá assim a biologia, não dá assim a influência, se ela era de família, se não dá. A Bíblia só vai falar no nome de Jezabel e repetindo, não sei se se trata de uma simbologia, porque tem outra simbologia aqui no sentido da cama. O sentido aqui da prostituição, ele não está relacionado ao sentido físico, o sentido da prostituição aqui e o relacionamento, porque quando a gente lê, se não levar em consideração alguns contextos aqui, a gente vai compreender que essa congregação era um baixo militriz. Eu estou sendo assim bem claro, para não fazer muito arrudeio, até porque todo mundo aqui é adulto. Mas o que é que acontece? Aqui é um ponto figurado. Esse relacionamento, quando Jesus fala de prostituta, cama, e fala de profecia, de doutrina, está vinculado àquilo que se assemelha ao profeta Oséias, que Deus manda ele se casar com a filha de prostituta e gerar filhos, que era para mostrar a Israel Deus na pessoa do profeta e a prostituta na pessoa da traição da nação, e etc. E é aquela coisa que os irmãos sabem. Então, aqui está mais ou menos relacionado a isso. Essa questão da prostituição aqui, fala da doutrina do conforto, porque fala em cama. Então, os irmãos sabem que toda falsa doutrina, ela não é exigente, ela não invade a minha privacidade, sabe como é? Aquela doutrina que não incomoda, não é assim? É por isso que o sinônimo de tolerar aqui, que são vastos, eu entrei na internet e olha, dá para escrever um livro, e eu só usei 3 sinônimos aqui, que fala de dizer, de tolerar não impor obstáculo, tolerar é não impor obstáculo. O outro sinônimo aqui é gostar de alguém que incomoda, esse encaixa melhor
Entende? Porque ela estava lá, certo? E o pastor da igreja tolerava. Aquela coisa que a gente julga não ter um alto grau de ofensividade, mas é prejudicial diante daquele que vê a intenção daquela coisinha, aquela coisa doméstica, que aparentemente não incomoda, mas é que Deus já vê o fim no princípio. Aquilo vai gerar uma coisa que no fim vai manchar toda essa qualidade de currículo aqui que esse pastor tinha, esse monte de obra que no final era maior do que as primeiras e não passava no crivo de Deus, porque Jesus é assim. Jesus nunca tolerou o pecado. Aleluia. Nunca tolerou. Daqui a pouco eu vou entrar na doutrina de Jesus. Não vou nem falar na doutrina dos apóstolos. Eu sempre tenho falado no bar das indústrias, na doutrina dos apóstolos. Quando eu entro na de Jesus e os irmãos se calam, eu digo, eu vou pegar mais leve. Mas aqui está mais ou menos, irmão, o sentido exegético está aqui, essa doutrina do conforto, né? Figurado nessa prostituição, nessa cama. Aí Jesus diz assim no 22, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá o quê? Grande tribulação. Nunca veio uma grande tribulação em uma cama de relacionamento. Nunca veio, muito pelo contrário. Que vem é conforto, prazer. Mas Jesus disse, eu vou inverter esse papel. Olha só o quanto não tolerar o que gera lá na frente uma correção de tribulação. Ao invés de prazer, você vai ter agora desconforto. Porque é assim, essa coisa sempre ela é desmascarada. Ela sempre é desmascarada. Esse lençol que encobre, esse prazer que eu gosto, que eu não quero que seja invadido a minha privacidade, né? Eu faço até justificativa do que eu estou fazendo. Eu me justifico. Isso aqui Deus não vai... Tanta coisa que eu tenho feito, não é possível que isso aqui não seja passado no crivo. Você sabe o que é que vai gerar esse prazer? Desconforto, tribulação. Porque é o seguinte, irmãos, a igreja, de qualquer forma, ela termina passando por uma fiscalização divina, porque o dono da obra não era o pastor de Tiatira, que mediante os olhos dele estava tudo bem. Jesus, que não mente, até falou, deu testemunho de tudo quanto era verdade desse homem com a sua congregação. Mas no fim, Jezabel estava lá implantada, com essa doutrina que não incomodava, essa doutrina que ela não diz quando eu estou errado, essa doutrina que ela não confronta o pecado, essa doutrina que não mexe na minha posição eclesiástica, social, financeira, ela faz uma avaliação assim, do que eu faço diferença entre os outros, e eu sempre escapo, eu sempre estou escapando, mas quando chega no crivo de Jesus, você não escapa, você não vai escapar, porque a obra não é do pastor de Tiatira, essa obra é de Deus, não é assim? Então está aqui esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo. Eu estava observando o sinônimo de tolerar, no sentido de não fazer censura. E quando a gente fala de censura, isso é um tema que ele está emblemático na mídia.
ele está emblemático na mídia, a questão da censura. Eu estava me lembrando aqui do que se trata a Netflix, né? A Netflix. Eita, eu queria saber se tem, quantos crentes sabem aqui o que é a palavra honestidade? Quantos? Você sabe o que é honestidade, ser honesto? Quem sabe aqui? Que eu vou fazer uma pergunta aqui dentro. Eu não posso fazer uma pergunta sem ninguém saber o que é que eu estou me referindo. Ser honesto. Levanta a mão, não levanta o lápis não. Bem pouquinho. Tem mais honestidade, hein, juventude? Rapaz, vocês fazendo faculdade. Olha o menino. Honestidade, ser honesto. Ser honesto. Desonestidade, né? Desonestidade, a pessoa ser desonesto, né? Ser desonesto é omitir a verdade. Eu já fui várias vezes. Às vezes a loja está vendendo aglomerado. Aí o cliente faz uma pergunta: esse imóvel é bom? Eu digo: é bom, é de primeira. Eu estou sendo honesto ou desonesto? Pronto, vocês sabem o que é desonestidade? Sabe? Desonestidade, né? Ser desonesto. Aí, para ser honesto, eu faço um arrudeio para não ser direto. Eu digo: isso não vale nada. Aí o cliente: o quê? O gerente saber, vai me botar para fora. Para fazer um arrudeio, eu digo: olha, esse imóvel é muito bom. Agora, só assim, tenha cuidado com água. Não, né? Assim, aquele arrudeio, né? A gente, não é difícil, vamos ser honesto. Mas, rapaz, vamos estar dizendo que é difícil ser honesto, né? Muito bem, então todo mundo já está sabendo o que é mais ou menos honestidade ou desonestidade, né? Aí, agora eu posso fazer a pergunta, né? Não é assim? Os honestos que estão aqui, quantos assistem Netflix? Menino, olha, eu vou dar uma tarrafada aqui, mas vai vir peixe. A pescaria já está garantida. Pode botar batata, macaxeira no fogo, já tem peixe. A gente, olha quantos peixes aqui. Ô tarrafada eu vou dar aqui. Hein? Eu vou ver se aparece. Quer ver o peixezinho se esconde assim, na pedra? Quantos assistem Netflix aqui? Levanta a mão e fica com ela. Teve peixe que correu. Netflix, né? Censura. Não é assim? Aí tem lá, você quando aperta no play, né? Aquele N faz. Tadam, né? Olha, assim não é? Eita, vai começar agora. Tadam, né? É. Oi, irmãos, eu estou sendo honesto. Eu acho que você está em maus lençóis se você me ignorar. É melhor ser honesto. O cara diante de um Deus que tem olhos de chama de fogo, você não vai escapar, meu amor, com a sua desonestidade, não. É melhor você ser honesto. É ou não é? Diz: olha, pastor, eu assisto, eu fico até 2 da madrugada, quando vou orar, só é 1 minuto, já cansado, enfadado. Às vezes eu faço um investimento de leitura, às vezes não tem no português, né? Aí, como é? A legenda, e eu fico, e olho para a imagem, e olho para a legenda, todo aquele investimento, né? Aí tem lá 2 horas e 5 minutos, é assim ou não é? Aí quantos versículos da Bíblia você leu antes de dormir? Nenhum. E lá vai, aquela coisa toda. Não é assim, irmãos? Aí quando eu vou dormir, eu digo: Jesus, será que quando amanhecer o dia tu vai me dar a benção? Você vai sonhar com os monstros do filme. Você foi dormir com a mente cheia, aí no outro dia ainda quer que o anjo do céu apareça. Quem vai aparecer é aquele bicho de asa preta, né? O Batman. Aí, tá entendendo como é? Eu saí aqui
da exegese do texto, agora eu estou na aplicação pessoal. Já está dando calor, tem gente se abanando, né? Aí tem lá, irmão, eu vou começar do começo, porque tudo tem um começo. Aí tem lá, classificação. O senhor vai mexer? Vou. Eu vim para isso. Eu vim para isso aqui. Você não quer ver a glória, né? Você não quer ver a glória? Bichinho, rapaz, quer ver a glória na Netflix. É por isso que eu disse, é melhor correr para a brecha. Senão você se esbagaça. Fique na penha. Porque Deus é fogo. Não é assim? Aí, irmãos, classificação. Né? Aí, pastor, eu só assisto 12 anos. Oh, aleluia! Que grau de santidade! A bichinha, rapaz, o bichinho, só assiste 12 anos, classificação 12 anos. Né? 12 anos. Aí, 14. Olha, a gente está falando de honestidade aqui, porque está incluído aqui no sentido de tolerar, que fala da censura. Entende? Aí 12 anos, 14 anos. Não é assim? 14 anos, às vezes a menina veste uma roupa que quem assiste fica querendo. Rapaz, não vai mais do que isso, não? Vai não, a classificação é 14 anos. Tem menino de 14 anos assistindo, não pode. 16 anos. Agora aparece. Agora. Daqui a pouco as imagens traem uma surpresa assim, que se tiver um menino se tiver o sobrinho vou dizer, sobrinho que tem muitas titias aqui. Se tiver um sobrinho assim de 9 anos, se ele tiver assim olhando, aí a classificação de 16 anos traz aquela imagem assim, né? Ofegante, suspirante. Menino. Olha, tá vendo que aí sabe que é? Aí sabe. Não dá para assistir com o menino. Mexe com os hormônios. O coração acelera, né? Jesus não vem agora não. Não é assim? Tem gente batendo aí. Quem é? O pastor José. Misericórdia, desligue. Desligue. Oxe, desligar por quê? O pastor? E Jesus, com os olhos de chama de fogo? Aleluia, glória a Deus. Hein? Você dá assim, uma licençazinha, deixa o Espírito de Deus assim, fora. Eu vou ligar agora essa envenenada e vou. A classificação, o Espírito Santo é de 16 anos. E interessante, irmão, a gente é tão consciente. Olha, eu vou lhe dizer, Jesus tomou Cafarnaum e tomou Sodoma, que vai se levantar como prova no dia do juízo. Já está tudo, não tem para onde. Olha, a igreja não vai julgar. Quem vai julgar é Sodoma. Quem vai julgar é Sodoma, não é assim? Ou estou equivocado? É Sodoma, né? Que vai julgar. Porque eles vão dizer, rapaz, se a gente tivesse ouvido Lamentações de Jeremias, que fala sobre isso aí, que Sodoma foi destruído sem mão de ajuda. Capítulo 4, se não me falha a memória, foi destruída sem mão de ajuda. Se Sodoma tivesse mão de ajuda, como Cafarnaum teve, ela se salvaria, porque quem disse foi Jesus. Mas não, eles tiveram mão de ajuda e não se salvaram. Então, pode ficar certo. Eles é quem vão ser a prova do juízo. E eu vou lhe dizer, quem vai ser a prova do juízo do crente que assiste Netflix, classificação
Eu estou ainda na 16, daqui a pouco eu chego na 18. Quem vai ser a prova do juízo é a própria mídia que tem, por obrigação de lei, pela censura, colocar lá conteúdo. Eu posso ir mais? Posso? Conteúdo. Conteúdo. Aí olha só o que edifica o conteúdo. Olha só. Aí tem assim, classificação 16, conteúdo, que é o conteúdo do filme. Aí tem assim, violência extrema. O cara empurrando os 2 dedos dentro do olho do cara assim, ó, e tirando. Né? Os vinques. Um coração na mão assim, ó, e bebendo sangue. Violência extrema. O cara batendo na cabeça do outro assim, até ficar todo estourado. E o irmão lá olhando e dizendo, rapaz, isso é massa demais, viu? Eu queria ter essa coragem. Eita, aí tá certo. Violência extrema. Aí tem assim, conteúdo sexual e palavra imprópria. O cara, ele macula a visão e a audição. O cara começa a cuspir os verbos, os pejorativos. Palavrão que você não diz, a sua mãe não diz, seu pai não chama, seu avô, tudo crente, seu irmão, sua irmã, a família crente não chama, o cara começa a cuspir os pejorativos. Não é assim? Pejorativo que você escuta que eu não posso dizê-lo aqui, mas de forma nenhuma. Eles são muito pesados. As cenas que elas vêm à tona, é assim, irmão, pode prestar atenção, você vai vendo a cena, no sentido sexual, daqui a pouco ela vem para surpreender, ela surpreende, você fica olhando, eu estou na classificação 16 anos, a classificação 18, eu vou lhe dizer uma coisa, no final vai ter uma oração aqui, você tem que vir ou para aceitar Jesus, ou para ser liberto da classificação 18 anos. Eu acredito que já foi falado aqui por um projeto que o rapaz aqui já fez, não sei se executou, eu ouvi apenas a programação sobre a imoralidade, sobre a dependência química, no sentido de liberdade. Irmãos, o que desencadeou todos os crentes assembleanos a usar televisão e não ter mais nenhum problema, você tem 2 televisões em casa e na terça você toma ceia aqui sem pedir perdão. Eu já vi e ouvi diácono se reconciliar lá na igreja do Conde por ter jogado fora a televisão. E eu estava lá naquele culto que o pastor disse, pronto, irmão, faça o seu pedido de perdão. Quando ele fez o pedido de perdão, o pastor explicou, é porque o nosso diácono, irmão, estava usando uma televisão e ele achou por bem de jogar fora a televisão dele. E agora ele está pedindo perdão e se reconciliando. Eu vi isso no Conde. Não existe isso mais em lugar nenhum do universo, na face da terra. Porque quem desencadeou essa liberdade do crente usar a televisão foi a internet, que ela é muito mais grave. Você não tem mais só a televisão, você tem o mundo na palma da sua mão. Você tem um Wi-Fi, você tem 3 milhões de megaton que paga para usar, sabe, com liberdade e rapidez.
Aí pronto. E tem uma coisa, isso aí fala-se da liberdade que Deus deu a Adão e a Eva no jardim. Porque, na realidade, quem prova a nossa fidelidade não é a privacidade, é a liberdade. Quem prova a minha fidelidade não é a privacidade. Se você fizer, eu lhe dou um tiro. Se você fizer, eu lhe boto na cadeia. Se você fizer, eu lhe disciplino. Não é isso que sustenta o crente. Quem sustenta o crente é a liberdade que ele tem, não para o pecado, mas ele tem a liberdade do pecado. Ele é um crente liberto. Ele é um crente que ele não tem fome, não tem sede de classificação de 16, 18. Ele se policia, ele rega a sua vida espiritual com uma vida de santidade. Ele sabe que aquilo Deus não se agrada, entristece o Espírito Santo, mexe com a consciência. Ele é o pastor da sua alma. Ele é o pastor da sua alma. Censura. Os crentes não estão fazendo mais censura do que faz, do que vê, do que diz. Crente, eu fico... Olha, irmão, crentes, vendo, se eu for preso, a mídia está filmando, me visite ali no Roge. Crentes que eles estão pagando para ver Big Brother. É, meu amor, você é fã, você é escrava do Big Brother, a verdadeira cultura brasileira está lá. A verdadeira cultura brasileira, você está se associando, pagando para ver, e fica curtindo, comentando, falando, se relacionando, votando, para ver se o cara ou a dona ganha. Eu já estava quebrando o laço aqui. Entende como é o negócio? Aí, irmãos, a juventude vendo tudo isso, quando vai namorar, vai fazer o quê? Vai vestida de islâmica. É assim? E para uma massa dessa que está aqui, pode existir uma advertência melhor do que essa? A realidade da atualidade. A realidade da atualidade é isso, essa liberdade. Antigamente, ninguém tinha internet porque pagava cara. Era assim ou não é? Agora é é pacote de graça. É pacote de graça. Você acessa, você tem uma boa internet. E eu vou lhe dizer, irmão, se o crente não se policiar, eu vou lhe dizer uma coisa: não adianta os dirigentes ralar a noite toda, a madrugada, e numa terça-feira vir doutrinar aqui, não. Você é que tem que se policiar, ajudar o conteúdo do culto, no sentido espiritual. Não é esperar que o dirigente aqui, ele joga um balde de gasolina numa faísca de fogo, não. Porque eu vou lhe dizer, você pode até jogar um balde de gasolina e pegar fogo, mas se a lenha não tiver apropriada para consumo de fogo, é vapt-vup. É vapt-vup. Mas quando a lenha está apta para o consumo do fogo, meu filho, ela continua ardendo, queimando, vira brasa. Pode do dirigente, Jesus me ajude, tenha misericórdia. O que é que está acontecendo? É Netflix, é Big Brother, é Neymar, meu filho, é a camisa 10, é as disputas. Não se discute mais na repartição, na sala de aula. O dia que anterior
não se discute mais se o Brasil jogar com o rei da bola. Não é o assunto da escola dominical que vai rolar no outro dia. É o ídolo. E nessa mistura, a pureza de Deus. E eu vou lhe dizer, se fosse nos dias de Moisés, a conversa seria a mesma. Eu não vou no meio de vós. Mas, Senhor, não nos faça descer daqui sem a tua presença. Só olha, Moisés, eu vou enviar um anjo. E eu vou te advertir, Moisés. Tu diz ao povo que tenham cuidado, Moisés. Porque nesse anjo está o meu nome. Zeloso é. Não perdoará a vossa iniquidade, Moisés. Veja quando o anjo lambiu um bocado. Aí Moisés corria. Ofereça aqui um sacrifício para cessar, apagar o furor da ira. Deus queria era fulminar todos de uma vez. Porque é assim, irmãos, o ser humano tem a memória curta. Ele recebe os benefícios de Deus e logo esquece. É como que Deus esteja na obrigação de sempre estar fazendo. Senão ele vai se esquecer do benefício e vai voltar atrás com o bezerro de ouro. É por isso que se compreende que o povo teve que atravessar o Mar Vermelho e Deus fechou as portas, os portões do Egito. Quando o mar fechou as águas, disse: agora vocês não voltam. Agora entra aí no caminho do deserto, porque o que arredar o pé da minha direção vai morrer. E tem uma coisa, eu vou sustentar tudinho aqui sem o Carrefour, sem o Atacadão. Eu vou sustentar tudinho aqui com pão. Vocês vão andar, os pés não vão se inchar. Não se preocupe se não tiver fábrica de sandálio. Na medida que os pés for crescendo, eu vou estirando a borracha. Eu não gostei da palavra. Eu estou alegre por você não ter gostado. Sabe por quê? Eu estou discernindo que a palavra está invadindo a sua privacidade. Eu vim aqui falar da palavra que confronta o pecado. Eu não vim agredir, mas também não vim agradar. E olha que eles são teimosos, viu? Eles são teimosos. Eu passei 11 anos aqui. Era para dizer o quê, pastor José? Nada disso. Eu ainda insisti, rapaz, bote outro. Porque eu vou lhe dizer, eu mudo, irmão, mas a palavra é só você abrir ela permanece a mesma. Quando houver uma mudança que você abrir as escrituras, pode ficar certo, essa mudança está havendo em você. Na palavra não, ela permanece. E se você mudar, Deus substitui o pregador. Ele substitui na hora, meu filho. Você não vai falar a minha palavra não, caia fora daí, eu boto outro no seu lugar. A minha palavra, ela tem que continuar sendo falada como ela é, combatendo esses males, essa liberdade que está forjando o caráter da juventude, forjando essa liberdade. Aí você, não tem nada demais, isso aqui eu não sei porquê, né? Eu senti a presença de Deus, eu cantei um hino, me alegrei. Aí vai embotando a sensibilidade espiritual, o pecado já não vai mais assim fazendo efeito, como fazia antigamente, vai perdendo a sensibilidade espiritual, vai perdendo. Isso aí você vai passar para quem? Você vai passar para os seus filhos. E olha onde o diabo vai trabalhando. Daqui a pouco, qual é o grau de santificação que a igreja vai estar vivendo? Se a gente não está educando, como é que esse filho vai repassar para os nossos netos o que nós ensinamos aos nossos filhos? Eu não estou falando aqui de ignorância, de brutalidade, não. Eu estou falando aqui aquilo que a palavra, ela não omite. Eu não quero acreditar que haja um impedimento do crente, o pastor, o professor, subir para o céu. Eu não quero acreditar. Já disseram, não pastor, mas existe. Eu digo, eu não estou querendo acreditar que haja impedimento de alguém ir para o céu pelo pecado de omissão.
Eu não quero acreditar nisso. Porque eu vou lhe dizer, se isso for verdade, vai ficar muita gente. Os covardes, que omite. Eu não estou falando de uma ousadia aqui, que venha ridicularizar o crente dentro da igreja, não. Eu estou falando aqui de uma omissão que você é consciente que é verdade, mas teme. A família é tradicional, né, pastor? O dízimo é grande. De uma vez por outra eu vou numa churrascaria, quem paga a conta é ele. Você começa a omitir, e vai omitindo, e vai omitindo. Daqui a pouco nós estamos no lugar desse pastor de Tiatira. Que Deus vai dizer, rapaz, você é um evangelista, viu? Eu nunca vi. Aí o camarada enche, diz, eita, aquela coroa é minha. Ela é minha. Olhe, você, pense num homem de fé. E lá vai. É interessante Deus. Ele começa assim, botando o camarada lá em cima. Que é para o camarada ficar todo fofo. Mas eu tenho contra. Não é a favor. Eu tenho contra ti. O quê? A tolerância. A tolerância. Você já pensou, irmão, nisso aqui? Conta é sério? A tolerância. Se nos dias de Jesus, do primeiro século, já existia o pecado da tolerância, você imagina no século 21. O que é que não se tolera? Aí a igreja fica assim, eu estou sem compreender. O que é? É que a filha daquele pastor, ela adulterou e está no conjunto como dirigente. Eu não estou entendendo. Fica essas perguntas, essas indagações. Meu Deus do céu. Olha, o irmão que é filho não sei de quem, traiu a mulher não, se divorciou, já está com outra, e ele já foi convidado para pregar em tal congresso. E a igreja fica sem entender. Pastor, isso é gravidade, irmãos. Grave, e tem quem pule, quem dê glória, quem diz assim, continue meu filho, vá em frente, os seus opositores, isso é o diabo. Eita, que salada mista. Ninguém sabe mais quem é Deus nem diabo. É assim ou não é? E vai andando, e vai andando. Aí o cara tem uma ousadia porque é filho de fulano. Aí eu, que não devo à sociedade cristã, que vive numa vida, entendesse, policiada, quando vou falar, me falta ousadia. Me falta ousadia? Se segure aí, meu amor. Nem se for a última oportunidade que eu tiver aqui, eu vou falar. Eu vou falar. Não tem problema de trincar os dentes assim como fizeram diante de Estevão. O importante é ver Jesus em pé à direita de Deus, dizendo, venha meu filho, que eu lhe recebo aqui. O importante é isso aí. Mas está assim, essa coisa assim, né? As mensagens que elas sempre são a mensagem do conforto. Eu digo assim que existe culto que parece mais uma terapia psicológica. Aleluia. Eu falei e continuo falando. A gente escuta às vezes 10 programas, não dá 2. A mensagem é uma só. Ninguém fala mais contra o pecado. A CPAD aí passou não sei quantos dias privada por motivo técnico. Aí meu pai depende de um rádio, senão ele fica só. Aí eu botei na Universal? Não. Eu botei na Deus é Amor. E daqui a pouco eu vi os missionários da Deus é Amor metendo o pau no pecado. Eu digo, Edneto, esses cabas estão pregando a palavra. Estão pregando a palavra. Porque até os hinos têm que selecionar. O povo está desacreditado no que está ouvindo, porque escuta e não vê o efeito. Foi mais um voto de carisma que o pastor deu, o pregador, o dirigente.
E a verdade é essa: o povo está cansado, desinformado da liturgia divina, do que Deus quer, do que Deus exige. Aí, irmãos, quando tem um problema, bate na porta do pastor. O pastor não tem solução. Infelizmente, não tem solução. Existem problemas insolúveis. Não tem como você, assim, solucionar. Não tem. Eu vou ler aqui o último versículo, porque o relógio já me mandou parar. E eu quero ler Mateus capítulo 5, versículo 28. A gente encerra aqui, que já vai dar meio dia, já era para ter terminado, com certeza. Nós já absorvemos tudo quanto se fazia necessário absorver. Capítulo 5 de Mateus. Versículos 28, que diz assim, olha só: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, faz o que com ele? E atira-o para longe de... É interessante, irmão. Ele não disse arranque só, ele disse jogue longe, senão ele volta. Jogue longe. Arranque. E atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado nu. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado nu. Pronto, vou fechar a Bíblia, a gente vai encerrar. Uma vez alguém fez uma interrogação sobre isso que Jesus está dizendo. Me diga uma coisa, isso é assim, por que Jesus está sendo assim, tão radical? Não tem chance, tá medonho, arrancado o olho, pelo menos dissesse assim, faça uma cirurgia, né? Aí bote um bicho daquele que o pirata usa, um tapa-olho, não, arranca o bum. E o irmão foi bem enfático, a gente tratando do assunto, ele disse: meu filho, com o pecado, Deus trabalha radicalizando. Olha o que ele está dizendo, você vai para o inferno com esse, e tem uma coisa, irmão, ele está falando de um olho. Um olho. Ele está falando de um olho. Você já pensou? Não é possível. Foi Jesus que disse, ele não mente. O cara vai para o inferno e vai dizer: sabe por que eu estou aqui? Por causa de um olho. Eu não quis arrancá-lo. Eu disse: não, eu prefiro ir para o inferno com os dois. Não era melhor, envenenado, tu entrar no céu sem um olho? Olha a escolha, por falta de erradicar. O pecado, irmãos, eu estou falando de pecado, eu não estou entrando aqui em uso e costume, isso é muito criterioso. Eu estou falando do pecado, por quê? Porque Jesus está falando do adultério. Jesus está dizendo: aquele que olhar para uma mulher e em seu coração desejá-la, já adulterou. Isso não tem na Netflix não, né? Parece que Jesus já conhecia a Netflix. Erradique o seu pecado. E tem uma coisa, a doutrina de Cristo aqui, meu amado, não é você esperar o pastor resolver esse problema, não. Quem tem que resolver esse problema é você. É você. E olhe, se você... Eu nem sei o grau do estado que você está. Que eu queria me desviar desse assunto aqui e perguntando a Jesus, o dono da obra:
Mas o Senhor me fazendo sentir, a necessidade é essa. A necessidade é essa. Fale isso aqui. Fale isso aqui. A necessidade é essa. Nós somos assembleanos, pentecostais, canela de fogo, né? Assim, crê nos dons espirituais. E muitas vezes a gente dizia que quando se escuta a palavra é porque está havendo necessidade. A palavra, ela age de duas formas. Ela entra na correção e ela entra na prevenção. Você é quem diz que tem que ser corrigido o pecado. Se não for corrigido, você tome a palavra como prevenção. É como a vacina, que ela antecipa a doença, que é para quando o mal chegar, você dizer: eu já estou imunizado. Eu já estou imunizado pelo poder da palavra. Mas que há necessidade, há. E eu quero tomar, eu estou aprendendo com os grandes pregadores, José, que José tem uma agenda que não é brincadeira. Eu queria tomar liberdade, com permissão aqui da liderança. Você falou em honestidade. Eita, menina, esse negócio de honestidade pegou agora pela manhã. Eu queria saber se você é honesto mesmo. Você levantou a mão, agora eu quero a prova. Você que está nesse laço, principalmente da pornografia e a pornofonia que existe. Você que se sente bem, pastor, eu não tenho mais liberdade. Isso me incomoda, tem me incomodado. É assim, o organismo, ele acaba tendo isso como objeto de função, que eu até prometo a mim mesmo que nunca mais. Mas daqui a pouco, pastor, eu estou dentro de casa, um celularzão, olha o baita. O bicho é ligeiro demais. E tem uma coisa, quando eu não quero, aí o diabo ainda fica: olha, Zezinho, eu vou falar com fulano, daqui a pouco a imagem chega, porque a internet faz assim, ela alimenta a correspondência do material que você usa, não é assim, meu amor? Ela fica alimentando o material que você usa. Você é tão costumeiro entrar naquilo, que mal você liga, aí... Isso aqui é uma tentação. Ah, meu Deus, eita, terça-feira é a ceia, e agora? Cadê o... Ó, irmão, nunca mais eu vi o senhor tomando ceia. Não, pastor, porque eu estou tirando plantão. Mentira. É não. Você não tem força. E é assim mesmo, não se envergonhe não, é assim mesmo. Quem envereda por esse caminho, tem dificuldade de sair dele. Mas a palavra, ela vem como a espada, que vence o diabo. A palavra é como água, que ela lava, ela purifica. Deixe a palavra trabalhar. Coloque ela no coração como escudo, para você não pecar contra Deus. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: aquilo que você espera de Deus não virá sem antes Deus trabalhar na sua própria vida. Já vi crente dizendo: eu tenho sede de fazer a obra de Deus, eu quero. Camarada dizendo a mim, sendo diácono. Meu irmão, ele foi tão claro que quando começou a debulhar, a vomitar as coisas, as manchas, eu não tenho coragem nem de falar para minha esposa. Eu disse: meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Olha, antes de tu fazer a obra de Deus, está havendo uma necessidade de Deus fazer logo uma obra em tu. Deus vai fazer uma obra na sua vida, para depois você fazer a obra. Não é que a pessoa vai fazer a obra de Deus sem ser trabalhado em Deus. Eu não estou falando aqui de alto grau de santidade, super pastor, super pai, não, super homem, super crente, não. Eu não sou aquele crente blindado, que o pecado, ele não me invade. Mas eu estou falando de uma palavra que ela é imaculada. De uma palavra que por ela você vence as armas do inferno.
Como eu estou feliz nesta manhã. A igreja. Ah, meu filho. Você quando sair daqui, você vai pensar 2 vezes antes de ligar. Pum, pum. Você vai ver a minha cara. A Netflix tem a cara do pastor. Eita, ó, eita, meu Jesus, ele falou nessa classificação, meu Deus, olha o conteúdo, misericórdia. Eu estou contribuindo para você pecar menos. O meu ministério tem que ser assim. Os pastores foram levantados para santificar a igreja, meu filho. E santificar pela palavra, meu amor. Hebreus capítulo 13, se não me falha a memória, vai discorrer isso aí, dos guias espirituais. E eu queria ver se você é honesto agora. Agora, somente nesse quadro relacionado a esse laço, essa prisão, que se você for para o psicólogo, ele pode até lhe dar uma ajuda. Não vá tomar remédio de psiquiatra, não. Mas eu quero te dizer, a espada do Espírito, a oração da igreja que tem poder para quebrar as correntes de ferro, os cadeados de bronze. Quando se fala em quebrar as portas, abrir as portas, o crente só pensa em porta de bênção. Mas existe bênção melhor do que a liberdade de uma coisa que você não pode custear ela com dinheiro para obter. Existe bênção melhor? Deus nesta manhã quer te dar essa bênção, liberdade espiritual. Se você crê, que isso é preciso crer, é preciso se autodeterminar, é preciso avançar e vencer, senão você será vencido. Tem alguém aqui? O valente, a jovem, a gente não vai ridicularizar, se possível, desligar até a mídia, para que ninguém veja. Entende o que eu estou dizendo? Desligue aí, por favor, eu quero lhe ajudar, é o meu objetivo nessa manhã. Eu não vim aqui com o objetivo de estar com uma coisa na mão para bater. Não, senhor, eu vim aqui tratar de uma coisa séria.